Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Pois muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 nessa segunda-feira, 4 de agosto, ano 2014. Nossa equipe já está pronta para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, Lucina Vasconcelos, Patrícia Alane, o Fabiano Fernandes, aí Cardoso, Juliano Medeiros, a equipe de jornalismo, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e apoio, claro, sempre da nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. Lembrando que está começando o debate. Você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. É isso, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 e hoje o assunto, uma ouvinte compartilha por e-mail: o que fazer quando percebemos que as pessoas só se aproximam da gente por interesse? Cheguei à conclusão que algumas pessoas que eu julgava serem minhas amigas só queriam mesmo tirar proveito. Quando posso servir? Elas estão comigo. Quando não posso, aí já não dá. Mas se acontece alguma coisa eu não posso ajudar, quem não serve sou eu, não presto pra nada. É normal as pessoas se relacionarem com as outras por aquilo que elas podem dar? Todas as nossas relações envolvem o interesse? E quando interesseiro, na verdade, sou eu? Como viver de acordo com o que a Bíblia diz em Filipenses 2:3? Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros como superiores a si mesmos. Esse é o assunto de hoje aqui do nosso debate aqui na 93 FM. Pela ordem da escolha dos destaques, vamos aqui. O que fazer quando percebemos que as pessoas só se aproximam da gente por interesse? Destaque do meu querido amigo, pastor Ailton Desidério, da Primeira Batista no Lins de Vasconcelos. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, é um prazer poder estar aqui com vocês e com você em especial. A honra é nossa, irmãos aqui da mesa. Bom, o que fazer quando percebemos que as pessoas só se aproximam da gente por interesse? Tem uma ação mais imediata, que é se afastar, porque não vai ter uma contribuição boa para poder receber. E a orientação bíblica, eu gosto muito dessas palavras do Senhor Jesus: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Poder avaliar, poder entender, né, dessas pessoas. Nós temos que conviver com muitas pessoas, né? Porque vivemos em sociedade. Então é uma questão da convivência. E conviver não é uma tarefa muito fácil, mas nós temos que conviver com o cara que está sentado do nosso lado no ônibus, né? No trem, conviver no trânsito, no trabalho, com o chefe que é chato, na igreja, em casa, né? Mas relacionamento nós vamos investir para saber se aquele relacionamento ele é bom na mão dupla, não é? Não somente numa direção. Então, o que fazer quando as pessoas se aproximam por interesse? Identificando que é meramente o interesse, tem a opção de não dar continuidade a isso, a esse relacionamento, porque tem que saber com quem que você está relacionando-se na via da mão dupla. Saber se é uma questão que é da pessoa que realmente tem essa posição de tirar proveito, ou também ter um senso próprio de avaliar se não há uma visão errada, né, em relação àquela pessoa que está se aproximando, porque às vezes pode imaginar que ela está com interesse bom, não é. Também de mencionar que tipo de interesse é esse, né? Aqui parece-me que o interesse está na ordem de vantagem material, mas todo relacionamento ele está construído a partir de um jogo de interesses. É de se saber que tipo de interesse é esse, né? Porque existem interesses e interesses. Questão de avaliação, na verdade, né? Entre nós também a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Bom dia, pastora Luciana, seja muito bem-vinda, benção. Bom dia, Cid, bom dia aqui os debatedores à mesa, bom dia aos ouvintes da Rádio 93. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre para mim uma honra. E nesse destaque que você falou, Cid, o que fazer? Isso. O que acontece muitas vezes é que o cristão, ele quer viver de acordo com as normativas de Cristo. Ele quer ser igual a Cristo. Ele quer fazer o que Jesus faria.
E com isso, alguns aproveitadores, algumas pessoas que não são de Cristo, porque quem tem o caráter de Cristo tem o amor, e o amor dá sem esperar nada em troca, o amor dá sem querer receber nada em troca, né? É uma dádiva amar. Então, o que eu vejo é que algumas pessoas que são aproveitadoras, algumas pessoas que são mascaradas, algumas pessoas que são maliciosas, até talvez com capa de ovelha, elas se aproximam dessas pessoas pela bondade delas, pelo caráter de Cristo que essas pessoas possuem, para tentar usurpar alguma coisa dessas pessoas. E a Bíblia diz, eu achei um versículo muito interessante, que talvez fale sobre dinheiro, mas eu acredito que possamos usar: o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Então, a gente que tem o caráter de Cristo, a gente dá amor, a pessoa precisa de alguma coisa, a gente vai lá e ajuda, a gente faz de tudo o que Cristo faria. Mas algumas pessoas, infelizmente, a gente chega a um momento que começa a detectar que elas só estão nos se aproximando de nós por interesse. E é o que a gente vai fazer? Fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria? Jesus serviria com misericórdia e graça, ensinaria os preceitos bíblicos e diria àquela pessoa o que é certo. Prepare que aí vem coisa, hein? Entre nós também, estreando a mesa aqui do Debate 93, pastor Alexandre Raposo, da Igreja Assembleia de Deus em Niterói. Muito bom dia, pastorzão. Seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid. Bom dia aos companheiros da mesa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou ter que mexer no controle da voz dele, Marcela. Vou, porque a voz dele é mais bonita que a minha. Não dá, isso. Tá, se fizer a sua voz é unanimidade diante dos ouvintes da Rádio 93. Não, mas o ouvinte, sei lá. Não, vamos mexer no controle. Tem que colocar um tom mais. Não, tira um pouco do brilho. É uma alegria. Seja bem-vindo. É uma alegria estar com os irmãos aqui e poder debater nessa manhã. E seguindo aqui a linha de raciocínio da pauta do debate dessa manhã, é bem verdade, como disse o nosso companheiro, que toda relação tem o seu interesse. Cabe a nós julgarmos que interesse é esse, né? Com certeza, principalmente, aí eu tomo a minha vida como exemplo. Criado na igreja, o meu interesse era estar com quem tinha experiência para me passar. Então, mas a vida. É interesse, pastor. É interesse. Sim, é um interesse, né? É um interesse, como disse o companheiro aqui, a querida pastora, há interesses e interesses, né? Então, seguindo o modelo bíblico, obviamente que todos os nossos interesses devem ser pautados dentro da ética, do respeito, nunca querendo usurpar, né? Que seja um interesse, que na realidade seja uma base de troca, onde nós recebemos, mas também damos aquilo que recebemos, e às vezes damos até muito mais. No meu ponto de vista, é a base do interesse que a Bíblia nos ensina. É a via de mão dupla. E aí, só pegando carona no que a pastora Luciana, não é isso? Colocou, quando as pessoas se aproximam dos crentes, isso tem muito na igreja, quando as pessoas vão para poder pedir coisas, né? E se aproximam e vão naquela questão, e é bem colocado esse exemplo que essa referência que você coloca sobre o exemplo de Cristo, porque Cristo, ele tratava as pessoas com amor como nós devemos tratar, né? E não com um certo pietismo, com aquela questão de coitadinho, né? Ele sabia diferenciar, e quem estava interessado em poder segui-lo, que o seguisse. Quem não estava interessado, ele dava como que as regras do jogo e fala, então você não pode vir, né? Ele dispensava. Foi assim com aquele jovem rico, né? Que queria estar com ele. Então, acho que a gente tem que ter assim, essa segurança e essa colocação. Se nós somos novas criaturas, né, e isso se estabelece pela nossa experiência com Cristo, né? Então, Cristo crescendo em nós, eu digo, Cristo não tem problema de autoestima, Cristo não tem problema de insegurança, não tem essa questão de poder ficar querendo agradar as pessoas, tá? Vai viver uma relação que realmente é pautada de poder dar, de poder contribuir, mas sem aquela questão de ficar naquela coisa melosa, de atrair, de fazer aquele Você joguinho, vê, o próprio, né? Senhor Jesus, ele tinha no meio dos seus um usurpador, um interesseiro, que era Judas. E de maneira nenhuma, ele sabia quem ele era, ele sabia dos interesses de Judas, e de maneira nenhuma ele o desmascarou, ele o humilhou, né? Ele só simplesmente disse, um de vocês vai me trair. E quem mete a mão no prato. E quem mete a mão no prato comigo é o que vai me trair, né? Mas aí, quer dizer,
É uma questão de semântica, né? Porque todo mundo estava ali com ele se alimentando, todo mundo estava ali com ele à mesa. Então, nós sabemos que Jesus, ele agiu com prudência, não é apenas com prudência. Eu acho que o ser humano, ele precisa ter prudência com as pessoas que cercam ele e dá. Esse é o princípio evangélico, né? O princípio do evangelho de Cristo, dar. A gente dá de si, a gente dá do nosso amor, a gente dá da nossa confiança. Às vezes somos traídos, recebemos a traição em troca, como Jesus recebeu, mas a gente precisa viver genuinamente como Cristo viveu. Veja que essa pessoa que mandou aqui, ela tá preocupada exatamente com essa questão da imagem que tem, até porque um ponto aqui da sua narrativa, ela diz o seguinte: quando o interesseiro sou eu? Me parece que há uma confusão aqui com relação a o que é realmente o interesse, se a pessoa está se aproximando por interesse, e que interesse é, como você já levantaram essa questão, há interesses e interesses. A questão que ela fica perguntando aqui, o que fazer quando se percebe que a pessoa está perto da gente por interesse? Há que se ter um tipo de pensamento assim: eu mando na minha vida. Eu posso perceber se eu posso ajudar uma pessoa ou não, ou até que ponto eu posso ajudar. Mas ela disse também um ponto aqui da sua narrativa, que quando a pessoa não pode ajudar, ela não presta pra nada. Tipo, vou te pedir uma coisa emprestada, você é meu amigo, vai ter que me emprestar. Se você diz não posso, eu fico com raiva, você não é mais meu amigo. Quer dizer, nesse ponto aí, aqui nesse ponto há uma questão da escolha e também uma questão do equilíbrio da opinião. Como equilibrar essa opinião, saber se a pessoa realmente está interessado naquele interesse nocivo de que é só vem a mim e o vosso reino nada. Como é que vocês veem essa questão de a pessoa se aproximar, mas a gente não sabe qual é a intenção da pessoa? Sim, se é amigo há anos ou se não é. Isso passa, com certeza, Cid, por assim, questões até mesmo emocionais. Muitas pessoas entram em um relacionamento, seja de amizade, ou num relacionamento amoroso, ou num relacionamento eclesiástico, com tantos problemas emocionais que elas somente se deixam usar nesses relacionamentos. Isso com certeza é uma demonstração de uma doença emocional. Existem aquelas também que só se deixam doar, né? E toda relação deve ser uma via de duas mãos, né? Eu não tenho a todo tempo que somente dar, eu também tenho que receber. Eu acho que todos os companheiros que aqui estão vão comungar da mesma ideia, porque todos nós ministramos, mas também necessitamos ser ministrados. Todos nós compartilhamos, mas também necessitamos ser compartilhados. Agora, no momento em que vivemos de uma sociedade altamente interesseira, ou seja, que tem deixado os seus desejos, os sentimentos totalmente dominados pelos desejos da carne, nós obviamente vamos na contramão, porque lemos, e principalmente na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, né, quando ele fala sobre o viver pelo Espírito, ele diz: vivo agora no Espírito. Então quem vive no Espírito manifesta as obras do Espírito e não as obras da carne. Então, quais são os sentimentos de uma pessoa espiritual? Dar e também receber, dentro de uma moderação, dentro de um equilíbrio. Com certeza uma pessoa espiritual nunca usurpará, nem emocionalmente, nem materialmente de ninguém, porque o nosso exemplo máximo é o exemplo de Jesus, que o próprio texto diz que não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de sua glória, esvaziou-se de todo aquele poder e veio para servir e não ser servido. Então eu acho que esse deve ser o parâmetro para que nós entendamos e pensemos melhor as relações interpessoais que vivemos no dia a dia. Na verdade, pastor, essa questão do relacionamento ser de via, né, de mão dupla, isso precisa ser uma coisa natural, né? Precisa ser uma coisa natural. Sou seu amigo, e você é meu amigo, e aqui os nossos interesses são comuns e a gente comunga Então isso precisa ser natural. No caso desse ouvinte ou dessa ouvinte, ela vai pontuar que existem pessoas interesseiras se aproximando dela e que quando ela serve, mas quando ela não pode servir, ela já não presta mais. Isso é muito pontual. Isso é muito pontual no nosso meio. Porque as pessoas não gostam de receber um não. E às vezes o não é por causa de uma impossibilidade. Aí entra a ética. Né? Às vezes é não por não querer, mas por uma impossibilidade. Né? Durante muitos anos, eu aprendi, né, durante o meu ministério, que eu precisava também dizer não. Né? Porque existiam momentos que a gente está exausto, que a gente precisa ter o nosso momento, que a gente precisa não dar nada,
né? E ficar no nosso canto, receber de Deus sozinho ali, no seu particular. E muitas vezes as pessoas só querem tirar. Sim, vem pastora, vamos pastora, faz pastora, canta pastora, dança pastora, prega pastora, ora pastora, vem no aniversário, ora pastora, prega pastora. Então, às vezes até na vida social o pastor vai para uma festa, mas é para orar, é para pregar, é para levar o evangelho. Então, muitas vezes a pessoa está impossibilitada. E aí o não é uma questão de ruindade, mas é uma questão de se poupar. E muitas pessoas não entendem, porque acham que pelo caráter cristão a pessoa tem que dizer sim a vida inteira. E aí tem a questão do Senhor Jesus, seja o vosso falar sim e não. O segundo sim reforçando o primeiro sim, o segundo não reforçando o primeiro não. E tem a questão do interesse, o pastor aqui colocou a questão do aspecto emocional. Todos nós sofremos, de uma questão chamada de autoestima. Eu entendo que ninguém tem uma autoestima no ponto que seja daquilo que se coloca resolvido, né? Nós estamos sendo resolvidos, nós estamos em processo. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. Então nós estamos dentro desse aspecto. Mas é fato que alguns têm uma autoestima muito com falta de basamento, né? E aí, por conta disso, as pessoas tendem, por exemplo, a ocupar os extremos. E os extremos, seja de uma supervalorização, então aquele que se acha o bambambam, aquele que quer atrair tudo para ele está nessa posição de uma baixa autoestima, mas colocando-se no papel de aquele que é o expoente, aquele que é o melhor, aquela coisa toda. E tem aquele que está com a baixa autoestima e coloca na posição do doador, aquele que tudo ele só diz sim, ele vai atuar nesse sentido. É importante que a ouvinte ela possa ter uma reflexão sobre si mesma. A Bíblia fala: enganoso é o coração. Então a gente, né, poder saber o que é isso. A visão dela está correta, né? Algumas pessoas se aproximam com interesse e outras não. A gente vai tentando ali lidar com essas pessoas, relacionar-se com essas pessoas dentro de um ato de amor, de bondade, mas tomando o exemplo de Jesus, quando ele teve que descer o sarrafo lá nos vendilhões do templo, ele desceu o sarrafo, né? Quando ele falou: você não pode vir atrás de mim, você não pode vir atrás de mim, né? Então, assim, a gente oferece, a gente se apresenta, se relaciona no nível que aquela pessoa está buscando esse relacionamento. Se observa que ela só quer: eu estou atrás de você que eu quero dinheiro emprestado, ué, que negócio é esse? Entendeu? Então vou ficar doando. É o que eu ia conversar com o senhor depois do programa aqui. Não, tudo bem, eu também estava pensando em falar isso com você. Tá. Né? Aqui tem algumas considerações dos ouvintes. Olha, como aplicar o versículo a amigos mais chegados que irmãos? Pois até agora eu não encontrei nenhum amigo assim. Esse que se fez o silêncio na face da terra. Amigo, mas eu entendo, né? Eu entendo numa referência desse amigo mais chegado que o irmão, para mim, numa referência do Senhor Jesus Cristo, que ele falou para os discípulos: não vos chamareis mais de servos, mas agora de amigos. João 15, né? 15. Então a gente tem essa referência. É até uma verdade, eu sempre digo agora, também. Tem níveis de amizade, só como tem níveis de amizade, mas esse amizade mais chegada a esse eu só considero mais ele. Sim, eu sempre digo o seguinte: a igreja é composta de muitos irmãos, mas poucos amigos, né? Ao longo da vida, realmente, nós adquirimos poucos amigos, porque subentende-se que amigo é aquele que tem uma afinidade maior, e nem sempre encontramos afinidade com todos. E só uma parte aí na questão, é interessante que às vezes o tratamento irmão, que era para poder aproximar, ele é para distanciar. Né? Então, eu gostei disso. Às vezes, irmão, ou seja, verdade. E amigo. Porque amigos, assim, todos nós somos indivíduos. Temos estruturas diferentes, pensamos diferentes, criação diferente, experiências de vida diferentes. Agora, ao longo da multidão de irmãos, encontramos amigos, aqueles que pensam mais afinado com o que nós pensamos. Então, o que me preocupa é que essa ouvinte, pelo que me parece aqui, ela diz assim: todas as nossas relações envolvem interesse. Agora, ela faz um questionamento porque com certeza se decepcionou com alguns relacionamentos que teve, ainda que sejam de amizade, né?
E é bem verdade que, como nós já chegamos aqui a uma conclusão, nós é que devemos pautar a que nível de relações nós temos e entender quando somente somos buscados ou quando também nós somos agraciados pela amizade ou por qualquer tipo de relacionamento. Repito, qualquer relacionamento que só quer extrair, ele é maléfico, ele não é benigno, e isso com certeza faz com que nós nos afastemos de pessoas ao longo da vida e nos aproximemos muitíssimo de outras ao longo da vida. E tem pessoas também que elas nutrem um relacionamento, né? Elas investem no relacionamento, elas nutrem, elas agradam, elas querem, elas valorizam a você, elas querem estar perto, elas vão nutrindo de tal forma que acaba se aproximando realmente, porque elas têm empatia, elas têm apreço por você. Agora, é aquilo, né? Como Jesus tinha dois que queria estar bem mais coladinho com ele, bem mais próximo dele. E existem pessoas que já têm reservas, elas acham que você precisa estar perto dela e não ela perto de você. E se você ficar perto de outra pessoa, rola ciúme tudo. Rola ciúme muito. Então, assim, existem pessoas que são mais reservadas, outras mais próximas, né? E eu tenho até uma filosofia de que quem se aproxima mais acaba sendo mais atendido, porque o outro que está lá no final da fila não consegue chegar próximo, ele não vai ter aquela atenção, de repente, que o outro que está ali bem pertinho, está ali junto, está querendo servir, está querendo ajudar, está querendo agradar, vai ter. Né? Porque é uma questão de aproximação. Relacionamento é proximidade, não adianta. O fato é que nós vivemos numa sociedade, num mundo carente de relacionamentos. Exato. Nós estamos sempre cercados de muitas pessoas, mas assim, individualizados. E toda a filosofia que nós temos no mundo é de poder promover essa individualização, deixar lá do lado. Então, carentes de relacionamentos. Mas relacionamentos são construídos pela via do ser e não pela via do ter. Não é por aquilo que você tem, que você pode me oferecer, que eu tenho relacionamento com você, mas daquilo que você é, né, como pessoa, integridade. Eu vou entrar agora no destaque da pastora Luciana, mas tem algum ouvinte mandando aqui uma pergunta. Gente, eu já sofri muito, aliás, um testemunho, na verdade. Eu já sofri muito por sempre estar disponível, por apoiar a todos desinteressadamente. Nossa, quando a palavra cisma de não sair, não sai não, velho. Eu fui traída, humilhada, sabe? Meu marido sempre me falou: você é muito amiga, muito bondosa demais com as pessoas. Qualquer um se aproxima de você só pra te sugar. Hoje eu continuo amando as pessoas, mas agora eu tô na vigilância. Eu cheguei à conclusão que algumas pessoas que eu julgava serem minhas amigas só queriam tirar proveito. Destaque da pastora Luciana. Já aconteceu isso com a senhora, pastor? Olha, na verdade, eu nem quero falar sobre a minha vida aqui, lá, sabe? Né? Porque lá, né? Na posição que nós estamos, né, de líderes, a gente sofre muita coisa. Mas o que eu acho que essa ouvinte falou aí sobre ela estar na vigilância, né? A gente tem que ter prudência. Porque, às vezes, o carinho, o amor que você externa a alguém, as pessoas acabam confundindo, né? Porque, assim, não é porque alguém te dá amor, te dá carinho, que ele já é seu íntimo, ele já é seu aliado, ele já é o seu confidente, não é? Ou vice-versa. E a prudência é algo, a Bíblia diz algo muito interessante: maldito o homem que confia no outro homem. Então a gente precisa ter prudência, a gente tem que confiar no Senhor, embora muitas vezes o sentimento, como eu comecei aqui falando de sentimento, o amor, o carinho, né? A mulher tem mais essa coisa da emoção, de se apegar mais às outras pessoas do que o homem, é mais razão, a sua natureza é mais racional. Então as mulheres às vezes sofrem um pouco mais, porque elas se dão e se entregam e amam sem medidas e acabam, por vezes, sofrendo algumas decepções. Mas eu creio que, como o pastor Desidério falou, é bom a gente ter prudência, ser, né, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. A vida e a maturidade nos ensina isso. Talvez no início da nossa caminhada nós não tivéssemos uma maturidade para discernir esse tipo de pessoa, mas com o passar dos anos e a intimidade com Cristo e a maturidade de vida, a gente acaba aprendendo que a gente precisa ter um pouco de prudência. Amar, sim, sempre. Não deixar de amar, não é? Porque às vezes a gente sofre tanto que a gente bota um pé atrás e não quer se aproximar de ninguém. Não, amar sempre, como Cristo amou. Mas vigiar é bom. Ser vigilante é bom. São níveis de relacionamento, né? Eu acho que são níveis que você vai traçando. Essa pessoa, eu posso andar com ela até aqui, essa outra posso, né? Você vai tendo os seus níveis,
para poder colocar limites. Colocar esses limites, construir. E a gente tem que perceber o outro, né? É mais fácil de que nós nos percebermos, né? Nós ajuizarmos o outro é muito mais fácil do que nós nos ajuizarmos, né? Por isso que a Bíblia fala do enganoso coração, e também fala daquele que contempla no espelho o seu rosto natural, que a gente sempre acaba esquecendo e não considerando os nossos defeitos, né, as nossas fraquezas, e sempre pontuando no ar que é do outro. Então é importante buscar isso, né, de poder ter este conhecimento, este crescimento, esse desenvolvimento de maturidade espiritual, para que nós também não fiquemos assim vendo fantasmas onde não tem fantasma, né? Ou seja, a pessoa está ali comigo. Então é importante ter um exercício aí, né, de autoconhecimento, de segurança, porque pessoas inseguras são pessoas propensas a abrirem demais, né, o coração, e depois fala, mas eu abri meu coração e a pessoa falou que ia ficar só com ela e agora toda a torcida do Flamengo já sabe, né? Então tem que ter assim esse... Tem que ser o Flamengo, né? Infelizmente. Tem que falar do Flamengo. Infelizmente eu sou o Flamengo. Ele não resiste. Cid, nessa questão que você disse a respeito de existir ou não amigos mais chegados que irmãos, eu acredito que tem, assim. Eu acredito porque a Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou a Davi, e eles desenvolveram uma relação de cumplicidade e forte amizade. Jonatas passou por cima até do pai dele para defender a Davi. E assim, eu acredito que exista, mas talvez você tenha que procurar com lupa. É mesmo? Talvez precise, mas eu acredito que grego, existe. Né? Saiu com a lanterna procurando pessoas honestas na época. Não me lembro qual é o nome da pessoa, não. Já ouvi isso também. Eu acredito que exista sim, viu, Cid? Agora tem aqui uma questão de um ouvinte que fala o seguinte, na minha igreja é assim, gente. Na minha igreja é assim. Olha aí. Quando precisam de você, vão te procurar o tempo inteiro. Quando não precisam, mas nem falam das programações que vão acontecer. Pareceu o que isso aqui? Olha, tem um desabafo. Um desabafo. Aliás, por falar em desabafo, você não tem ideia dos quantos que eu tenho aqui, no Facebook da rádio. Eu vou começar a ler já. Vai aí. Igreja, o que é igreja? Nós somos salvos, né? Mas somos pessoas em processo. Eu acho que é interessante nós desmistificarmos, né? Muito embora a igreja seja uma coisa mítica também, mas essa questão de igreja, confundindo igreja com prédio, né? Confundindo igreja com entidade jurídica, confundindo igreja recreativa, confundindo igreja banco confundindo igreja como sendo assim aquela coisa tão perfeita. Não é verdade. A arca tem uma questão sobre os relacionamentos que fala o seguinte: imagina Noé com a família dele, com aquela bicharada na arca de Noé. Você tá falando do filme, não, né? Não. Porque isso aí dispensa. Imagina. Não. Assim, não tinha esses recursos que nós temos hoje dos, né, eucaliptos, as coisas todas. Imagina ali com toda... Mas pergunta quem estava dentro, quem que queria sair. Igreja é assim, gente. Igreja tem gente como você, que você também vacila, fala mal, dá umas tropeçadas. Então não vamos ficar com esse negócio de igreja no sentido de que é uma coisa ideal. Nós caminhamos para o lugar ideal. Da perfeição que não é, né? Nós caminhamos. Não estou dizendo que nós vamos deixar que coisas se enraizem ali, né? Mas entender que é isso. E entendendo até mesmo lá à frente que quem vai fazer essa separação do joio e do trigo é o Senhor Jesus. Sim, não verdade. Somos nós. Não, e pegando o gancho até que você havia falado anteriormente, nós às vezes temos muito mais facilidade de observar nos outros do que em nós mesmos, né? E eu acho que qualquer um que exerce um cargo de liderança, principalmente na igreja, passa por isso sempre, né? Quando nós não somos questionados, poxa, mas por que o pastor só convida fulano? Ou por que o pastor só exalta ciclano? Quando na realidade, o pastor não tem interesse nem obreiros privilegiados ou membros privilegiados. O pastor, o verdadeiro pastor, dá a vida por todas as suas ovelhas. Agora, como disse a nossa companheira aqui de mesa, existem alguns que são mais próximos, alguns que se afeiçoam mais, alguns que se mostram mais para a batalha, para a luta. Então, nesse jogo de relacionamentos que nós vivemos intensamente todos os dias, ou na relação de trabalho, ou na relação ministerial, ou na relação política, seja qual for esse meio, obviamente que vão surgir questionamentos, e algumas pessoas, e aí é bem verdade, e a gente também encontra esse tipo de pessoa na igreja, são os melindrados, né?
né? Tudo para ele, os melindrados. Tudo é ofensivo. Tudo é ofensivo. E eu me lembro um caso, obviamente não vou citar a pessoa, estava acontecendo um problema, acontecendo um problema até que sério, e eu fui a pregar numa das congregações. E naquela noite Deus me deu uma palavra, eu não sabia do problema. E Deus me deu uma palavra, e ao terminar do culto, um dos familiares me procurou e disse: pastor, o senhor não podia ter feito isso. Mas feito o quê? Pregado? Não, o senhor não podia ter exposto a situação. Mas qual situação? Eu fui ficar, eu fiquei ao pé da situação através de uma revelação da palavra. Então, quer dizer, ele já tomou como se eu, naquele momento, estivesse falando da vida alheia. O que não era, tomou partido. Então, a gente encontra no meio do auditório de nossa igreja pessoas emocionalmente desequilibradas, problemáticas e que precisam de carapuça. Precisam, e infelizmente, aí volto ao texto de Gálatas. Vamos mudar isso, qual o padrão? E aí o ouvinte diz aqui, a que enviou seu e-mail aqui, ele disse: como viver de acordo com a Bíblia? O salmista dá a resposta, né? Ele diz: como viverá o mancebo, os jovens? Observando segundo a sua palavra. Então, como viver sem esses problemas? Observe a palavra, leia, estude, aprenda e saiba que em qualquer relacionamento problemas teremos, porque ninguém é perfeito. E nós temos que então aprender a subjugar esses sentimentos negativos. Vamos voltar a esse assunto já, até porque eu vou jogar aqui, mas a Marcela vai falar agora. Diz um ouvinte lá de São Gonçalo: eu passei por isso dentro da minha própria família. Segura esse negócio. Dentro da minha própria família. Quando percebi que só se aproximavam de mim para tirar alguma vantagem, sabe o que eu fiz? Eu me afastei. Eu não consigo conviver com pessoas assim. Ela já chegou. Ela tá aqui. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes. Por isso que eu tô te olhando. Já te olho antes, entendeu? Eu já entendo o teu olhar. Você sabe o olhar, né? Porque eu tenho interesse em continuar vivo, então por isso que eu fico quietinha. Isso é muito bom. Aqui, esse tipo de interesse é saudável. A pergunta é a seguinte: sinceramente aí, você já começou uma amizade por interesse? É minoria, mas eu vou dizer aqueles que responderam aí sinceramente. Né? 15% deles afirmam por telefone que já começaram uma amizade por interesse, sim. E no nosso site tem mais aí, 31% deles também já começaram amizade por interesse. Olha, essa foi a doce voz de Marcela Bastos, interessada em trazer a informação pra você. Agora, falando nessa questão, gente, algumas pessoas se aproximam de outra pra fazer amizade por interesse. Mas se não fosse interessante a pessoa que seria alvo daquela amizade, alguém se aproximaria? Também tem isso. Por exemplo, um rapaz não se aproxima da moça se ela não for interessante. Não é verdade? A moça não se aproxima do rapaz. É o nível de interesse que vocês falaram. Só que esse interesse que o ouvinte fala aqui é um interesse pejorativo, nocivo. Mas e quando é na família, gente? Pelo amor de Deus, passei por isso dentro da minha própria família. Quando eu percebi que vocês se aproximavam de mim para tirar alguma vantagem, eu me afastei. Eu não consigo conviver com gente assim. Mas nem da família, não dá para tolerar? Não flui, não? Olha, o jogo está presente nas relações, né? E a família é uma relação que, a princípio, deveria ser das mais íntimas, né? Então, assim, eu entendo que tem que ter uma definição de família. E aí minha esposa, Simone, ela faz uma questão legal de família. Família é o esposo, a esposa e os filhos. Os outros são parentes, né? Aí vem os genros e nós são agregados. Faz parte. Não, isso não é uma questão de desprezar ninguém. Eu sei, assim, só agregado. Mas é poder entender que é um núcleo ali. Então acho que tem que ter uma definição. Eu gosto dessa definição. Esposo e filhos constituem uma família, né? E num aspecto maior, e tem uma definição de parentes. E aí dentro, eu acho difícil numa família menor, nessa família mesmo, ter esse interesse tão escrachado, digamos assim, né? Numa relação que vai ficando maior, é possível que exista. Agora, tem interesse em todos nós, né? Sejamos sinceros, todos nós somos movidos por uma questão do interesse. Quem está em Cristo, né? O exercício é que o interesse dele seja, como disse a pastora Luciana, o interesse de Cristo. Agora, isso é um conflito que se estabelece dentro de cada um de nós. Quem não está em Cristo só é regido por quê? Pelo interesse pessoal humano, tirar vantagem, monetário. Eu acredito até, pastor Ailton, que na família parental, né, não a nuclear, como o senhor falou, a parental, os nossos parentes estão à nossa volta, nós vamos ter decepções com eles, e assim como eles também terão conosco, porque
a decepção ela está ligada à expectativa que cada um tem no outro. Mas, de repente, eu não consigo suprir a expectativa daquela pessoa e ela se decepciona comigo. Mas não porque eu errei, mas porque a expectativa dela foi maior do que eu poderia lidar. Então, isso acontece em todas as relações de amizade, eclesiástica, parental. Isso acontece no mundo, né? Como nós também temos expectativas em determinados órgãos da sociedade, políticos, e não temos um feedback, nos decepcionamos, né? O sistema às vezes impede de alguém consiga fazer o que ele gostaria de fazer. Então existem N situações que envolvem decepções, mas elas existirão, sempre existirão na nossa vida, e a gente precisa ter maturidade, como eu disse anteriormente, para poder lidar com essas coisas e resolvê-las, porque quando a gente não resolve, Cid, aquilo pode criar uma raiz de amargura, e a palavra de Deus diz que a raiz de amargura ela pode contaminar a outros, e de repente você tem uma imagem de uma pessoa e vem o outro e fala assim, olha, o Cid não é bem assim não, o Cid fez assim, assim, assim comigo, e aquela imagem que você tinha para outra pessoa foi destruída por causa de uma raiz de amargura em outra. E talvez você não tenha sido exatamente aquilo. Talvez a expectativa dela em você era tão grande que você não conseguiu suprir. Não supriu aquela expectativa, então vira um monstro. Então. Vira para muitas pessoas. E é isso que está acontecendo nesse e-mail. A pessoa falou assim, quando eu sirvo, eu tô bem na fita. Se eu não sirvo, eu não presto para nada. Exatamente isso. A pessoa não está conseguindo suprir a expectativa de alguém. E aí ela já não serve mais. E quando o interesseiro sou eu? É uma das perguntas da pessoa aqui. Quando o interesseiro sou eu, como é que eu vou me dominar? Se eu vou me aproximar de alguém só porque eu estou interessado e não consigo fazer de outra forma? E se quando o interesse é a própria pessoa? Aí entramos mais uma vez no padrão que a Bíblia nos ensina, né? Nós devemos melhorar todos os dias, né? Aí a pessoa vem com a desculpa, é mais forte do que eu, pastor. Não, essa de ser mais forte do que eu, não cola. Essa de ser mais forte não cola mais não, porque nós temos um remédio que é muito forte e agora, repito, né? A gente tenta desassociar o cristão de um ser simplesmente cristão ou social. Nós somos seres sociais, convivemos ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou na vizinhança, ou na família, com relacionamentos, e cada vez maior o número dos relacionamentos que não são sadios, dos sentimentos que não são sadios. O interesse, não o interesse positivo, o interesse pejorativo. Então, nós vivemos nesse núcleo de interesses que são fora do padrão, isso acaba nos contaminando, né? Como disse aqui, alguns ouvintes aí na pesquisa disse que já se aproximaram de alguém por interesse. Bom, mas com certeza, se forem procurados por interesse, irão rechaçar esse sentimento. Então, é muito fácil nós vermos os sentimentos do outro como pejorativo, quando na realidade nós também muitas vezes temos sentimentos pejorativos, sentimentos não agradáveis a Deus, não corretos, não éticos, e para isso precisamos como? Examinar a nossa vida todos os dias, tentar melhorar, pedir a Deus graça, sabedoria, entendimento, para que cada vez possamos evoluir nas nossas relações e também para que depois não venhamos a cobrar dos outros aquilo que na realidade nós também não somos. E tem que destacar assim, o pastor Alexandre é um homem de oração, vamos supor, né? Eu creio que seja. Eu observo nele, eu tenho interesse em me aproximar de você por conta disso, né? A pastora Luciana é uma serva que tem uma postura ética, tá entendendo? Então, na sala de aula, você vai se aproximar daqueles que estão querendo estudar, né? Então, assim, eu digo, são os níveis de interesse. Ou não, né, pastor? Não. Tem aqueles que gostam de se aproximar dos bagunceiros, pra sentar lá atrás. Estão jogando o nível pra cima lá, né? Então, tem os níveis de interesse. Tem um cuidado que nós devemos tomar nessa questão de avaliar o outro, que se a gente ficar selecionando muito, nós podemos acabar sozinhos. E quem quer se relacionar com o problemático? Quem quer se relacionar com o difícil? Quem quer se relacionar com aquela pessoa que dá trabalho? Por exemplo, nós temos pequenos grupos na nossa igreja e nós tínhamos um senhor que ia bêbado todas as reuniões de pequenos grupos. Aquele grupo teve uma imensa paciência com eles, porque eles criam que Deus tem poder para libertar qualquer pessoa. Mas foram meses. Aquele rapaz chegava toda reunião de pequeno grupo bêbado. Hoje, ele chega na igreja
às 9 horas da manhã para assistir a aula na Escola de Capacitação Ministerial sóbrio, Amém. salvo, batizado, limpo, liberto. Amém. Por quê? Porque alguém quis. Alguém investiu num problemático, digamos assim. Então, às vezes, nós selecionamos porque a gente não quer ter trabalho. E aí tem a questão de poder. Mas Deus ama todos de igual forma. E aí tem uma por isso que eu falo rapidamente, que eu falei lá no princípio que nós precisamos buscar o caráter de Cristo. É verdade. Porque se a gente for essa pessoa que seleciona, a gente não vai alcançar as pessoas. Tem a questão assim, o acolhimento, nós devemos dar o acolhimento, e no acolhimento você vai negociando os limites, né? Porque imagina, então, se a pessoa chega embriagada e ela bagunça a reunião, entendeu? Uma coisa, mas você recebe com acolhimento e você vai negociando os limites. Eu entendo que foi isso que os irmãos fizeram. Agora, Jesus, quando aquele homem rico foi procurá-lo, né? Aquele cara que foi procurar Jesus, que era rico, teria lugar na maioria das nossas igrejas hoje, né? Na maioria. Se Jesus olhasse para ele com um olhar de igreja banco, ele estaria dentro. Entendeu? O maior acionista. O maior acionista, né? No entanto, Jesus falou assim, o interesse que você tem, né, não é suficiente, não é digno, né? Ou seja, de você poder estar nessa perspectiva. Então Jesus sustentou uma posição e o rapaz sem saiu, contar, né, pastor, ficou triste, mas que ele guardava os mandamentos, ele conhecia a lei, então ele achava que ele estava no caminho do céu. E Jesus isso é muito importante pontuar. Citou isso, né? Citou isso dele. Então assim, a gente tem que ter esse lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de acolhimento. As pessoas, a igreja é hospital, joia, excelente, mas ninguém quer morar no hospital. Verdade. Entendeu? Então chega atrás. E a gente acaba entendendo e percebendo o seguinte: o verdadeiro pastor, vou frisar, o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, normalmente ele tem por hábito se aproximar e cuidar mais daqueles indesejáveis, né? Porque eu sempre digo o seguinte: o ministério de cuidar de uma igreja, que a Bíblia faz analogia do peixe, da pescaria, não é só pescar. Porque pescar, pra quem gosta de pescar, não sei se o Cid gosta de pescar. Eu até gosto, só não consegue? Não, eu até vou, mas aí não tem paciência, não dá, é muito agitado, né? É muito agitado. Mas pra quem gosta de pescar, de jogar uma linha, de ficar lá esperando o peixe morder o anzol, é muito bom, é terapêutico, é muito bom. Mas o pastor, ele não só pesca. O pastor, ele limpa o peixe, que aí não é tão agradável e nem todo mundo quer. E o cheiro fica na mão, né? O cheiro fica na mão. Lava as redes. As escamas, né, não são tão fáceis. Existem cortes diferentes para determinados peixes. Então a gente consegue perceber. Então a gente começa a perceber que na realidade quem pesca é o Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem. O papel do ministro, o papel do pastor é cuidar, é limpar, é preparar aquele indivíduo. Então nós precisamos entender. Repito, eu conheço os sérios. Não quero dizer, obviamente, que não tenha aqueles que não são vocacionados, estão ali por qualquer um outro motivo. Mas uma igreja sadia é uma igreja que tem imperfeição mesmo, que tem pessoas que realmente se aproximam de outros por interesse. Mas eu quero crer que esta pessoa, se realmente viver e estiver convivendo dentro de um ambiente saudável, que a igreja deve ser um ambiente saudável, apesar de ser composta de pessoas que não são saudáveis, com certeza essa pessoa vai mudar a sua maneira de pensar, vai mudar a sua maneira de se aproximar dos outros e entender que nós temos que sim conviver da melhor maneira possível, aprendendo diariamente com a Bíblia, que nos vai dar o padrão exato de como nos comportarmos em todos os nossos relacionamentos. Amém. E o outro lado da moeda, gente? Pois não, pastor, pode levando em conta o sacerdócio universal, nós vemos que além do pastor que está à frente e o pastor dos pastores, que é o nosso Senhor Jesus, que nos pastoreia dia a dia, nós temos a questão do sacerdócio universal. Esses irmãos foram pastores deste homem. Não foi o pastor, presidente da igreja, que pescou aquela vida. Não foi ele que limpou aquela vida. Não foi ele que usou a faca para tirar as escamas. Não foi. Foram aqueles irmãos daquele pequeno grupo que pastorearam, que amaram, que zelaram, que cuidaram, que investiram. E essa pessoa hoje é fruto desse pequeno grupo. É fruto do sacerdócio universal. Fruto de pessoas que foram pastores, com P minúsculo, mas que foram. Que não tem, vamos dizer, a teologia, não tem o diploma, não tem a imposição de mãos do presbitério, mas tem o trabalho. exerce o pastoreio e tem amado essas pessoas. Então, o que
queria pontuar isso, pastor Alexandre, que isso é muito importante a gente colocar, porque às vezes a gente põe, até nós mesmos pomos sobre nós, pastores de igreja, né, consagrados, teólogos, a gente põe sobre nós uma carga que Jesus não pôs, né? Jesus falou: ide todos vocês, discípulos, pregai o evangelho, Mateus 28, 19 e 20, a toda criatura. E aqueles que crerem, foram batizados, serão salvos, né? Ensinando a guardarem todas as coisas. Então isso é um papel da igreja, é um papel do salvo, daquele que está ali dentro da igreja. E, assim, se nós selecionarmos, né, como havíamos dito antes, como que nós vamos ganhar esses? Né? A prostituta foi lançada aos pés de Jesus e todo mundo tinha suas pedras nas mãos para atacar em cima dela. Né? E aí Jesus, como ele agiu com aquela mulher? Ela estava ali sob pena de morte. Jesus falou assim: podem tacar a pedra, vocês podem tacar. Todos aqueles que não tiverem pecados. Então ela só ouviu os barulhos das pedras caindo ao lado de cada um. E quando ela ergue os olhos, Jesus fala: onde estão os seus acusadores? Ela fala: Senhor, não vejo nenhum. Então vai e não peques mais. Jesus dá uma recomendação. Então temos essas prostitutas, bêbados, viciados em drogas, ladrões, prostitutas, estelionatários, que chegam e precisam ser limpos, como o pastor Alexandre disse. Mas essa questão precisa ser usada dentro de todo o contexto eclesiástico, não só o pastor. Essa é a minha visão. Venha como estás, mas não permaneça como estás. E um ajudando ao outro, né? É exatamente uma questão de um ouvinte que diz aqui, ó: eu tenho uma amizade de muitos anos em que eu ajudo uma minha amiga e ela sempre me ajuda quando pode. Não há ninguém nesse caso tirando vantagem. Na igreja há pessoas que têm o coração assim, gente, doador mesmo. E esses são perseguidos. As pessoas não querem colocar a mão no arado, mas critica quem coloca, dizendo que nós queremos mesmo aparecer. Verdade. Tem essa questão também, né? Daquele que não está satisfeito com nada. Aquilo que vocês falaram agora há pouco sobre o melindrado. Se o pastor chama para cantar, viu? O pastor só chama aquela pessoa. Mas vê quantas vezes que a pessoa vai no ensaio. Quantas vezes a pessoa vai se especializar em alguma coisa pro pastor chamar, aí o pastor vai chamando para pregar, viu? Só chama aquele cara para pregar. Eu pregaria melhor do que ele, mas ele nunca mostrou isso. Nunca mostrou talento. Não se doa, não se coloca à frente da linha de batalha, não se predispõe, não é às vezes não é como se fala, né? Com o corpo de Cristo, às vezes é aquele que está do lado de fora, né? Só observando e criticando, mas ele tem a prepotência de achar que ele pode, o que ele é o cara. Esses são os melindrados. Na igreja de vocês não tem esse tipo de gente. Não tem não. Olha, rapaz, o Cid, há alguns anos atrás, eu estava lecionando na classe de pastores e obreiros, e tinha um obreiro que eu chamo de obreiro eleição. Ele só aparece 4 em 4 anos na igreja, né? E no dia que ele apareceu, era um ano eleitoral, no dia que ele apareceu, eu estava dando uma palavra dizendo o seguinte: olha, eu gostaria de que outros se levantassem para que a nossa classe tivesse no mínimo 3 professores, no mínimo, pra gente fazer uma alternância, para não ficar sobrecarregado para ninguém, pra gente ter uma pluralidade de ideias e tal. E ele estava sentado. E aí acabou a escola, foi uma palavra normal. E depois de um tempo houve um buchiche, e um obreiro me procurou e disse: pastor, fulano ficou aborrecido com a sua palavra. Eu disse: mas por quê? Porque ele é bacharel em teologia, ele fala bem, ele sabe muito de didática, e o senhor disse que está procurando, por que não o empossou? Então, por que ele não estava empossado? Porque ele não era frequentador. Quer dizer, ali a palavra foi lançada para os que estão dispostos a meter a mão no arado. Então, esse é o melindrado. Esse, de fato, assim, leva as suas relações, quer dizer, as relações são sadias para ele quando é para benefício dele e não dos demais, da coletividade. Então, nós temos que ter muito cuidado também com essas coisas. E esse benefício é o altar que ele quer estar, né? Da admiração, porque tem gente que, assim, nós não vivemos somente de comida. Tem pessoas, nós vivemos do reconhecimento. Uma criança que nasce, que não recebe afeto, ela pode até vir a falecer, porque o afeto, tem um pastor Paulo César, ele tem um livro muito bom que fala o afeto que alimenta, né? E o afeto realmente alimenta. Agora, tem pessoas que só querem viver nessa dimensão, elas querem um altar que possa erigir para elas um altar. E não basta apenas ser preparado, precisa ser aliançado. Precisa ser chamado, tudo, precisa ser aliançado também, porque muitas vezes a pessoa tem um preparo, mas não tem uma aliança. Não tem disponibilidade, não tem aliança. Lá na igreja do Lins, né? Que é uma igreja imperfeita, mas que Deus tem abençoado muito, até pelo próprio reconhecimento
que temos de sermos imperfeitos, buscando a perfeição em Cristo, nós também trabalhamos com pequenos grupos, né? E tem essa questão do acolhimento das pessoas que chegam, e poderia aqui contar algumas experiências, e elas chegam buscando, elas querem alguma coisa, e às vezes até chegam lá. Teve uma pessoa que chegou da rua, pedindo esmola na rua. O que ele quer? Ele quer que a gente possa vestir ele tudo, tal. Eu faço assim, ele foi à frente, né? Eu conversei com ele, nós vamos te ajudar, mas não vamos pegar você e, né, tem que ter a sua contrapartida. Então, acho que tem que ter essa questão. O interesse está dado na sociedade, está dado nas relações. Nós temos que dimensionar, nós temos que saber até que ponto nós vamos do outro, do discernimento, e até do nosso também. Do nosso, porque também como pastores podemos ter o interesse de querer que a igreja cheia, muito cheia. E se isso for para poder alcançar esse objetivo em detrimento, né, da palavra, está totalmente equivocado. E um fato, olha só, a igreja é plural, né? A igreja nós temos doutores e temos indoutos. Temos empresários e temos autônomos, né? Temos atletas famosos e temos desconhecidos, né? E alguns anos atrás, um membro de nossa igreja, um jogador profissional de futebol, já jogou em grandes clubes no Brasil e fora do Brasil, e eu lembro que há uns 10 anos atrás ele comprou um Audi TT, carreta, né? Aí parou lá o carro na porta, fraquinho o carrinho dele, parou o carro lá na porta da igreja, foi o comentário, foi aquele, e todo mundo olhando e tal. Naquele domingo, coincidentemente, ele nos convidou para nós sairmos e jantar. E obviamente que ele me convidou para conhecer o carro, né? E eu fui no carro dele. Bom, obviamente que também vieram aqueles, mas o pastor foi com ele porque o carro dele é importado. Quando na realidade, aí você percebe como essas relações dentro de uma igreja plural, elas acontecem. A motivação não foi ir com ele porque o carro era importado. Mas a motivação... se uma irmã que é pensionista te convidasse para almoçar na casa dela, o senhor não iria? Sem dúvida, o que todos nós fazemos. Exatamente. O que todos nós fazemos. Mas as pessoas têm dois pesos, duas medidas. E outra coisa, qual o problema de poder querer andar no carro para saber como sentir esse ronco desse motor? E mais, ele era tão membro. O problema, eu repito, o problema é o padrão que nós levamos. O padrão que nós levamos é o seguinte: o pastor, ou a liderança, ou nós só damos valor a quem tem. Gente, fizeram isso com Jesus, não vão fazer com a gente. Não, com certeza. E nós entendemos o seguinte, vou pegar aqui a palavra do companheiro. Nós não vivemos pelo padrão de amarmos ou respeitarmos quem tem. Nós vivemos pelo padrão de amarmos e respeitar do que as pessoas são, como elas são. Eu conheço pessoas que não são afortunadas, mas são de um caráter, de uma ética, de uma cumplicidade, de uma devoção à obra de Deus, do compartilhamento do amor. Contrapartida, existem as pessoas que não são afortunadas. Sim, e são vaidosas. São vaidosas, altivas, prepotentes. Sem dúvida nenhuma. Dizer que esses fazem um barulho enorme. Poxa, se fazem. Pessoas, e aqui estamos nós, e cada um buscando esse viés de relacionamento, né, para poder lidar com essas pessoas que são diferentes, né, e traçando, os fato limites. Ninguém é perfeito, né, pastor Ailton? Isso faz parte da construção dos relacionamentos. Eu sempre digo o seguinte: precisamos nos relacionar com os melhorzinhos e com os piores. Com o caráter forjado e com aqueles que ainda está em desenvolvimento. E uma outra coisa também, uma pessoa pode chegar para você totalmente assim, com interesse espúrio, não é? Para poder buscar vantagens, as coisas todas. Se Deus der graça, se tiver essa graça, você pode tocar no coração dela, entendeu? Para que ali possa ser extraído alguma coisa pela graça de Deus, em que ela perceba que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Se ela passa por esse viés, se ela passa por essa transformação, cara, entendeu? Então, e para isso a gente tem que ter prudência e muita sabedoria de Deus para poder lidar. Já estamos chegando aos momentos finais aqui do nosso debate 93 e a gente acabou falando do destaque do pastor Alexandre. Durante todo o debate, ele também falou a respeito sobre todas as nossas relações envolvem interesse. A gente volta a esse assunto já, porque está na hora de a gente falar mais uma vez sobre a nossa pesquisa com ela. Vou deixar quieto. Fale com o debate 93. Não fala. Eu falei para deixar quieto, não é para falar. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Não vou falar a voz do além, não vou falar, já falei.
Não, só tô te olhando com as vinhetas. Eu falei que eu não tá vou falar. Eu falei, fala com o debate, eu não vou Então, falar. a gente encerrou aqui. Sim, encerrou. Diminuiu um pouquinho, 13% dos nossos ouvintes por telefone dizem que já começaram uma amizade por interesse. E no nosso site continua a mesma coisa, 31% deles também começaram a amizade por interesse. É verdade, mas a amizade realmente começa com interesse na pessoa. E aí a coisa acaba melhorando, tem gente que acaba melhorando quando é na com pessoa aquela tá amizade, bom, né? Hã? Quando é na pessoa tá bom, quando não é naquilo que ela pode proporcionar, melhor ainda. Nem todo interesse é pejorativo, né? É por isso que eu pergunto pro senhor, pastor, todas as nossas relações envolvem interesse? Sim, todas as relações. Há alguns anos atrás, eu gosto muito de aconselhar a ler, né? Então, existe um livro de John Stott chamado Teologia da Alegria. Teologia da Alegria. O princípio do hedonismo cristão. Epa. Esse livro, ele quebra paradigmas, né? Porque a gente tem aquela mentalidade o seguinte, o que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer. Né? Então, o livro, ele disserta sobre a busca incansável pelo prazer, que a Bíblia e que Cristo nos ensinou a buscar. Então eu digo o seguinte, a vida também é uma busca incessante de interesses. Quer dizer, o que lhe interessa em uma igreja? O que lhe interessa na pessoa que você escolheu para casar? O que lhe interessa na profissão que você vai seguir? O que lhe interessa na empresa que você está tentando entrar? Então, a vida sim é pautada o tempo inteiro por interesses. Cabe a nós termos o padrão correto de utilizar esse interesse. Não um interesse pelo interesse, o interesse vantajoso, apesar de que muitos são vantajosos. Ninguém vai querer escolher alguém para esposa se é alguém relaxada, se é alguém que não nasceu para ser mãe, se é alguém que não nasceu para ser companheira, para ser ajudadora, para ser parceira e vice-versa. Ninguém vai querer, né? Como qualquer pai que tem uma filha, vai querer que a sua filha se interesse por alguém que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não é um bom filho, que não é um bom cidadão, que não é um bom crente. Então, a vida sim é pautada sobre o desejo e sobre interesses. Cabe a nós colocarmos esse interesse dentro da forma correta. E a forma está na Bíblia Sagrada. Amém. Muito bem, agora só estão faltando 2 minutos, 2 minutinhos só faltando para o meio-dia. Aqui, gente, tem um assunto interessante aqui, mas esse não é para vocês não, pode ficar tranquilo. Nos últimos tempos eu tenho notado que as pessoas se esquivam de fazer a obra de Deus. As desculpas são as mais variadas possíveis: o trabalho, faculdade, filhos. Consequência disso, cansaço. Apenas uma minoria realmente tem compromisso com os trabalhos da igreja. Agora a moda é ser crente domingueiro. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Frequentar a igreja apenas aos domingos pode afetar a minha comunhão com Deus? Como ser atuante na obra de Deus sem ser ativista gospel? Eita, o ativista gospel foi por minha conta, porque tá aqui só ativista gospel. Mas tá cheio. Você acha isso, pastor? Sério? Não, está cheio, tá cheio. Os positivos. Não, deixa o assunto pra amanhã. Os positivos e os negativos. Não, deixa o assunto pra amanhã. Fica calmo, pastor. Meu caro pastor Alexandre Raposo, da Igreja Assembleia de Deus em Niterói, primeira vez participando da nossa mesa, que seja a primeira de uma série. Muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe sempre, pastorzão. Cid, é um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui com o pastor Ailton, pastora Luciana e a todos da Rádio 93. Quero deixar aqui a minha saudação, meu abraço a todos os ouvintes e dizer que este debate diário, assim, é importantíssimo para a elucidação de assuntos como esse, para o aprimoramento do povo cristão e daqueles que ouvem esta rádio diariamente. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a minha cidade Sorriso, a cidade de Niterói, meus companheiros que estão lá ligados, a todos que estão ligadinhos ali pelas redes sociais ou pelo 93.3. Que Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer e outras vezes, se convidado, aqui estarei. Deus abençoe, um abraço, Cid. Maravilha. Minha querida pastora Luciana, obrigado pela sua presença, bênção, Deus te abençoe, até a próxima. Eu que mais uma vez agradeço por estar aqui com vocês, é um prazer sempre grande. Queria deixar um abraço forte para a Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, onde o Senhor me colocou lá como serva junto com os outros irmãos, ao meu marido, meu esposo querido, pastor Hélio André. Amo você. A Dina, que eu prometi, ela, um grande abraço, Dina. E a Jaqueline Porto, que acabou de mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, né, lá de Arraial do Cabo.
né? Uma ovelha nossa lá, querida, que mudou de cidade, mas nós amamos e mantemos contato, o amor ainda é grande. Um abraço, querida Jaque, pro seu esposo Luiz, seus filhos, que o Senhor continue abençoando vocês aí. Um abração. Meu caro pastor Ailton Desidério, obrigado pela presença, campeão. Até a próxima, se Deus quiser. Prazer estar aqui com você, Cid, Marcela, pastor Alexandre, Luciana. Um abraço para toda a Primeira Igreja Batista em Lins. Uma igreja que é uma igreja que não é perfeita, mas que tem buscado isso perante Deus para poder ser uma igreja avivada, florescendo onde está plantada. Deus tem abençoado muito a gente aqui. Eu posso fazer uma divulgaçãozinha da igreja? 16 e 17 é o nosso aniversário, tá? 67 anos, e teremos conosco o pastor Ebenezer Bittencourt, diretor-geral do Instituto Haggai, e eu quero convidar todos os queridos ouvintes para que possam estar ali conosco. Um abraço, portanto, para todos os queridos e amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Lins. Sempre presente em meu coração, pra cada momento uma nova canção, falando de amor, da paz do Senhor. Uma canção que ficou na memória, faz parte de mim, faz parte de nós. MK Music marcou nossa história. E vai continuar exalando a unção, na poesia, na música, no meu coração. Faz parte de mim, faz parte de nós. MK Music marcou nossa história. Coisa boa, né? MK Music. Coisa boa. Gente, é o seguinte, é que esse mês de agosto a MK Music completa 28 anos de existência, 28 anos de muita história, de muitas lutas, sim, claro, mas também de muitas alegrias, de muitas vitórias. Quantas pessoas foram alcançadas através das mensagens cantadas pelos nossos cantores? Quantos casamentos foram embalados por canções da série Amo Você? Quantas pessoas voltaram para a casa de Deus depois de chorarem, se derramarem diante de Deus ao som dos lindos louvores aqui entoados? São muitos testemunhos, muitas histórias, e por cada uma delas nós somos gratos a Deus, porque o nosso maior prazer é servir a Deus e propagar o Evangelho. E como esses grandes motivos, como são grandes esses motivos para comemorar, fique atento à programação da Rádio 93 FM, porque este mês é mês de Niver MK, só coisa boa vindo por aí. Queria pedir por favor ao meu caro pastor Alexandre Raposo, que nos leve a Deus em oração. Nós vamos encerrar agora o nosso debate. A poderosa Rosane Félix já está por aqui, já começa o Pediu Tocou. Pastor, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esta manhã abençoada, por todos que foram abençoados ouvindo através desta rádio este debate em que tentamos esclarecer algumas verdades. Sê conosco, dá-nos o dia de bênção, de vitória. Ó Senhor, que todos aqueles que estão agora necessitados da tua mão poderosa possam ser tocados. Toca nos enfermos, toca nos deprimidos, nos abatidos, exalta-os, fortalece-os e tenha misericórdia, porque tu és um Deus de misericórdia. Portanto, Deus, te rogamos e pedindo, crendo na vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.